puderes ainda nesta noite, antes de... Não sei se podes abraçar alguém aí perto de ti, se tiveres confiança para isso e ficar aí um bocadinho abraçado com a pessoa que está ao teu lado. Pode ser. Dá esse abraço, dá esse abraço. Segura na mão de alguém. Coloca o teu braço sobre essa pessoa e durante os momentos agradece a Deus. Diz: Deus, obrigado. Obrigado porque eu tenho gente ao meu lado, Deus. Obrigado. Obrigado porque eu tenho gente apaixonada por Ti ao teu lado, Deus. Obrigado, Deus, porque tenho ao meu lado alguém com quem Tu contas para fazer história na nossa nação, para fazer história no Algarve, para fazer história em cada cidade desta região. Obrigado, Deus. Agradece. Agradece pela pessoa que está ao teu lado nesta hora. Sussurra no ouvido de alguém: Tu és importante. Tu tens valor. Deus conta contigo. Deus ama-te. Deus é aquele que te capacita. Deus conta contigo. Oh, aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua presença. Eu não sei se juntos agora podemos levantar os nossos braços aos céus, as nossas mãos para Deus e dizer: Deus, obrigado por este dia, Senhor. Obrigado pela Tua presença. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que Tu és em nós. Não sei se Tu queres dizer nesta noite: Deus, obrigado por tudo aquilo que Tu és, Deus. E juntos, antes de irmos à palavra, podemos dar uma grande salva de palmas ao nosso Rei. Com mais força, eu não estou a ouvir. É para Ele, é para Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. É tudo por causa de Ti, Jesus. Aleluia. Estamos aqui por causa de Ti, Senhor. Aleluia. Tu és a razão de estarmos aqui nesta noite, Senhor. Porque Tu deste o nosso melhor, Tu deste o Teu melhor por nós. E nós nesta noite queremos dar o nosso melhor por Ti. Tu és digno. Obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigado, Deus. Amém. Podes sentar nesta noite. Ele merece, Ele é digno. Louvado seja Deus. O meu amigo Pedro vai ficar comigo aqui. Tantas saudades do Pedro. Já sei que ele tem uma namorada e tudo. Deixa-me apresentar a tua namorada, Pedro. Ok. Facebook, pelo Facebook já conheço. Ok, bom, tão bom estar aqui nesta noite. Tão bom. Quantos podem dizer que é bom estar na presença de Deus? Nós podíamos estar em qualquer outro lugar, mas não há lugar melhor para nós estarmos do que na presença de Deus. Ok? Olhem, eu não dei um tema a esta mensagem, mas se nós dessemos um tema a esta mensagem, agarrando também no tema que temos, talvez o tema da minha mensagem para esta noite fosse: move-te para fazer história. Nice? Pelo menos, move-te para fazer história. Olha lá para uma pessoa bem bonita agora e diz assim: move-te para fazer história. Pessoa bonita. Tem que ser bonita. Uau. Vou orar esta semana toda que vem por vocês, todos os dias. Ok, move-te para fazer história. Sabem, alguns de vocês que aqui estão, obviamente ainda não viveram o suficiente, ou talvez já viveram o suficiente, para ver como Deus tem transformado a história da vida de tanta gente. E a razão pela qual nós estamos aqui nesta noite não tem nada a ver connosco. Tem tudo a ver com Ele, tem tudo a ver com Jesus. Essa é a razão pela qual nós estamos aqui nesta noite. Tem tudo a ver com Ele. É tudo para Ele. Nós somos apenas nós somos secundários. Nós somos os stands, se quiserem assim dizer. Por tudo o que acontece à nossa volta não tem nada a ver connosco, tem tudo a ver com Ele.
E a razão pela qual nós estamos aqui, a razão pela qual nós estamos a dar o nosso melhor. E parabéns à comissão de eventos, não sei se é assim que se chama. Parabéns ao pessoal que se envolveu em tudo isto. Mas nós sabemos que isto não tem nada a ver connosco. Tem tudo a ver com Ele. É tudo por Ele e para Ele. Alguém me citou este versículo hoje já. Porque tudo é dele, é por Ele, é para Ele. E nada tem a ver connosco. É tudo por causa dele. E essa é a razão que nós estamos aqui. Antes de dar a palavra de Deus, sabem, há alguns de nós, eu ia guardar isto para o fim, mas eu fico tão entusiasmado com estas coisas. Sabem com o que é que eu sonho? Não, eu estou a mexer na pulseira, eu vou falar na pulseira. Mas sabem com o que é que eu sonho? Eu sonho, opá, Bruno, vai sonhar para o outro lado, meu. Estamos fartos dos teus sonhos. Mas eu estou desejoso de vocês me convidarem outra vez para o Jubifest, mas para assistir. Bruno, não estou a convidar para vir pregar outra vez. Gostava tanto de um dia ver o nosso Jubifest acontecer aí num estádio de futebol. Podia ser aqui no Portimonense ou lá no Olhanense. Imaginem só. Pá, deixem-me sonhar, caramba. Bruno, pá, tu estás a sonhar, é alto demais. O problema é este, é que o meu Deus é tão grande que eu quero sonhar com coisas grandes. Se elas vierem a acontecer na minha geração, que bom. Se não vierem, mas pelo menos morro feliz a dizer, olha, sonhei com Deus grande. Eu não sei se vocês sonham com estas coisas, eu sonho. Próximo Jubifest aí num estádio de futebol. Sabem, pá, eu espero não escandalizar ninguém. Eu estive em Marselha há pouco tempo e lá o pastor da igreja, um homem de Deus. Eu acho que é importante só contar um bocadinho a história dele, um bocadinho, para depois vocês dizerem, espera aí, afinal há uma história por trás. Um homem que está há 22 anos em Marselha, ele é um parceiro da Igreja Assembleia de Deus de Queluz. São parceiros nossos em missão. E ele há 22 anos atrás foi para Marselha. E acontece que quando ele vai conhecer o campo missionário há 22 anos atrás, lá em Marselha, ele chega num dia em que a cidade estava em greve. Era a greve dos lixos, era uma série. Então ele chega num dia em que a cidade está voltada de cabeça para baixo. É lixo por todo o lado. Ele conta isto. É lixo. Eu estive a pregar na igreja dele e eu já tinha contado esta história. E a cidade estava toda cheia de lixo. E as circunstâncias indicariam que, para aqui eu não quero vir. Então, isto é só lixo por todo o lado. Mas ele diz, quando eu vi aquele lixo todo, eu fiquei super apaixonado por aquela cidade. Durante essa semana que eles visitaram a cidade, eles foram assaltados na rua. Foram assaltados. A cidade de Marselha é a cidade mais antiga do oeste da Europa. Okay? A cidade mais antiga. Então eles foram assaltados. Viram coisas que eles nunca pensaram vir. Mas eles voltaram para a Alemanha e disseram, não, é para aqui que Deus nos está a chamar. Eles estão há 22 anos em Marselha. E nos primeiros 10 anos de vida missionária, a iniciar uma igreja do zero, eles foram assaltados 17 vezes. Caramba! Foram assaltados 17 vezes. Carros incendiados, carros roubados, porque eles foram morar, na altura, para o pior bairro. Quem já ouviu falar em Zinedine Zidane? Foi lá que ele cresceu. E ele, o missionário, foi assaltado 17 vezes e ele conta que, estou a falar disto por causa de estádios de futebol. E acontece que ele, várias tentativas para o fazerem desmotivar, deixar de acreditar, deixar de servir, deitar tudo para trás. E ele diz que foram várias as vezes, foram assaltados, ora roubavam, porque sabiam a hora que eles iam para o culto, iam para a igreja, e nesse tempo eles aproveitavam, roubavam, tudo e mais alguma coisa. E eles sabiam quem era essa família que constantemente os assaltava. Interessante, quando eu estive lá, enquanto eu caminhava nas ruas com eles diziam, olha, estás a ver esta senhora que me cumprimentou agora muito bem? Disse-me a esposa, o marido dela, quando nós chegámos, apontou uma pistola várias vezes à cabeça. Uau! Então, entre várias histórias que eles contavam, depois houve uma altura que a casa dessa família ardeu.
E qual era o pensamento inicial? A vingança pertence ao Senhor. Só que Deus não é um Deus de vingança. Sabe o que é que Deus fez com esta família, com esta família missionária? Deus falou ao coração deles e disse-lhes assim: olha, vocês agarrem no vosso frigorífico e deem a essa família cuja casa acabou de arder. A vizinhança foi toda ter com este pastor e disse: pá, vocês são doidos. Vocês não sabem que é esta família que ao longo destes anos todos vos tem assaltado. Pois é, mas Deus mandou-nos fazer história na vida de pessoas. Deus manda-nos remar contra a maré. Deus manda-nos fazer aquilo que é loucura. E Deus pede o frigorífico, Deus pede o fogão, Deus depois pede a máquina de lavar, e eles foram dar tudo isso. Quando a menina mais velha deles tinha 9 anos, história verídica, eu não sei se vocês vão ter a oportunidade de alguma vez ouvir isto diretamente, por isso eu estou a contar. Quando a menina tinha 9 anos e eles já estavam em Marselha, há 7 ou 8 anos, ela foi para lá muito pequenina. A menina chegou a casa num pranto, a chorar. E ela contou aos seus pais: pai, mãe, eu acabei de ser violada na rua. Houve um homem que me agarrou, violou-me. E aqueles pais começaram a chorar, começaram a dizer a Deus: Deus, eles podem-nos queimar os carros, eles podem-nos roubar a casa, podem-nos tirar os nossos bens, mas Deus, mexerem na minha filha, não. E a história resume-se nisto. Eles estavam a orar pela filha, eles disseram: a única coisa que podemos fazer é orar neste momento. E dizem que quando eles estavam a orar, aquela menina caiu no chão e enquanto tremia, passado alguns momentos, levantou-se e ela disse ao pai e à mãe com 9 anos: pai, mãe, eu acabei de ter um encontro com Jesus. Jesus acabou de caminhar por mim, Ele acabou de curar toda esta dor que eu acabei de viver. E pai, mãe, quando eu tiver 16 anos, eu vou para o Instituto Bíblico. Não é para aprender teologia. Eu vou para o Instituto Bíblico para conhecer o meu marido. Para namorar, conhecer o meu marido. E servir a Deus o resto da minha vida. Essa jovem, na altura com 9 anos, é hoje, ela e o marido, o co-pastor desta igreja em Marselha. E aquilo que eu gostava muito rapidamente de partilhar com vocês é exatamente isto. Deus chamou-nos como igreja para nós fazermos história, para nós mudarmos a história da vida de pessoas à nossa volta. Deus chamou-nos para nós fazermos e mudarmos história na vida das pessoas que estão perto da nossa área de influência. Agora, houve alguma coisa muito especial no coração de Jesus, e eu já vou voltar ao estádio, não me esqueci do estádio. E houve alguma coisa que era um motor, havia alguma coisa que era o motor da motivação de Jesus para fazer história e para mudar a vida de tanta gente que estava à sua volta. Não era o seu poder, não era a sua glória, tudo isso era importante. Mas sem compaixão, Jesus não poderia ter feito aquilo que Ele fez. Porque aquilo que Ele fez foi regado com compaixão. Esta é uma igreja pequena, a igreja onde eu visitei, 120 pessoas, 20 grupos familiares, 120 pessoas. E sabem com o que é que eles estão a sonhar? E o que acontece? O pastor, por isso é que eu estava a dizer, não se escandalizem. O pastor no sábado diz: Bruno, sábado temos o dia de folga. Por isso nós vamos ao estádio do Olympique de Marseille. Nós vamos ver um bom jogo de futebol. Eu ia-me benzendo quando ele disse isto. Pastor? Sim, nós vamos. E sabem, foi tão bom estar. Já tinha estado quando era pequenino, já tinha estado no estádio de futebol. Há problema? Não há problema nenhum. Eu não vejo problema. Agora, sabem o que é que mais? Claro que eu não percebi nada do que é que eles diziam. Até as asneiras
que os adeptos diziam, não percebi nada daquilo, pensava que eles estavam todos contentes. Não percebi nada daquilo, dava para entender que não era muito bom. Pronto, mas sabem, mas antes da parte das asneiras, antes do jogo começar, pá, eu até filmei a euforia com que aquela gente estava, os gritos que aquela gente estava, os pulos que aquela gente estava. E eu comecei a pensar, caramba, se esta gente, por causa de um jogo de futebol, faz o chinfrim que faz, quem é que somos nós? Como é que nós nos atrevemos a não fazer um chinfrim pelo Deus que nos tirou das trevas e nos colocou na sua gloriosa luz? Quem somos nós para ficarmos calados? Há quem diga que, não levem mal isto que eu vou dizer, mas para mim não faz sentido, que as palmas dos crentes são o silêncio. Às vezes é, mas às vezes não é. Às vezes eu preciso abrir bem a goela. Não foi isso que o povo lá no Velho Testamento algumas vezes teve a fazer? Abrir bem a goela para dar a honra, a glória e o louvor ao nome do Senhor dos Exércitos. E sabem, eu não quero ser muito longo, mas eu quero ler um texto da palavra de Deus. Movidos, ou move-te, para fazer história. Abre comigo a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 9. Apenas 2 versículos que eu quero ler com vocês. E diz assim, Mateus 9, 35 e 36. Diz assim, Jesus ia passando por todas as cidades e aldeias ou povoados. Ele ensinava nas sinagogas, pregando o quê? As boas novas do reino. Ele pregava as boas coisas acerca do reino de Deus. O que é que ele fazia? E curando todas as enfermidades e doenças ou moléstias. Versículo 36. Ao ver as multidões, ao olhar para as multidões, ao olhar à sua volta, ele teve o quê? Ele teve o quê? Compaixão delas. Porque estavam, diz a minha tradução, aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Sabem, muitos de nós usamos uma pulseira igual a esta. Mas eu espero que esta pulseira não seja apenas decoração no nosso corpo. Esta pulseira também não é nenhum utensílio de proteção. Eu tenho esta pulseira, estou protegido. E não tem nada a ver com isto. É porque esta pulseira tem uma mensagem. E para quem conhece o Ministério dos 4 Pontos, isto faz tanto sentido. A razão pela qual Jesus fez o que fez, a razão pela qual Jesus se movia em compaixão, e era esta compaixão que fazia com que a história da vida de muita gente foi mudada, foi porque Jesus continua a ser a grande prova do amor de Deus por nós. E para quem tem esta pulseira na mão, a primeira coisa que nós encontramos é um coração, e este coração significa que Deus nos amou de uma forma tão intensa, que nos criou, fomos criados por Ele, para Ele, à sua imagem, à sua semelhança. Hoje falámos sobre viver esta manhã, sobre viver no propósito, no objetivo, na chamada, no plano que Deus tem para nós. E Deus tem um plano tremendo para cada um de nós. Nós não somos fruto do acaso. Se aqui estamos, se nascemos, é porque fomos criados com um plano e com um propósito. Propósito esse criado por Deus. Agora, quando nós olhamos para esta pulseira, a seguir nós encontramos um X que simboliza que alguma coisa de errado aconteceu. E aconteceu. A Bíblia diz que o homem decidiu viver, as pessoas decidiram viver sem Deus. Decidiram viver sem colocar Deus em primeiro lugar. A Bíblia diz que nós falhamos em relação a Deus porque Ele nos deu livre escolha.
livre-arbítrio. Ele deixou em nós o escolher viver com Ele ou viver sem Ele. Infelizmente o mundo escolhe viver sem Ele. E essa é a razão pela qual o nosso mundo está como está. Só que Deus um dia olhou para nós lá de cima e o símbolo que vem a seguir é uma cruz. Todos nós conhecemos isto também, ou quase todos conhecemos. Deus olhou para nós e Ele disse: eu tenho que ir lá abaixo resolver o problema desta gente. É tão interessante como numa série de religiões é o homem que se esforça para chegar a Deus. Não é? É o homem que corre, faz tudo e mais alguma coisa. Uns têm que atingir o karma, outros têm, ou vivem o karma para depois atingir o nirvana. Outros têm que cumprir uma série de rituais. Para quê? Para depois chegar lá. Com o cristianismo é diferente. Não é o homem que se esforça para chegar a Deus. É Deus que se esforça para chegar até nós. Quantos estão gratos porque um dia Deus chegou até nós? Louvado seja, um dia Ele chegou até mim. Um dia Ele veio até mim. Ele hoje está aqui para vir até nós. Tu hoje não estás aqui por acaso, tu estás aqui porque Deus quer que compreendas, que cada um de nós compreendamos que Ele tem um plano, que Ele tem um propósito na nossa vida. Então por isso Ele enviou Jesus. Deus veio até nós em Jesus. E já ouvimos hoje, penso no início da ministração, Jesus veio para nos dizer: eu sou o caminho, digam lá comigo, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai senão por mim. Uau! Por fim, nós temos um ponto de interrogação nesta pulseira. Eu ia deixar isto para o fim, mas eu gosto tanto. E este ponto de interrogação é: o que é que vais fazer em relação a isto? Jesus morreu por ti para que tu tenhas acesso a Deus. Ele pagou o preço numa cruz, o preço do teu erro, do teu pecado, do teu virar de costas a Deus. Consciente ou inconscientemente, foi isso que todos fizemos. Todos nós erramos, pecamos diante de Deus e fomos separados da sua presença. Mas eu garanto-vos uma coisa: não há nada melhor do que viver com a presença de Deus. Quantos podem dizer que isto é verdade? Tão bom. Quando eu falo em presença de Deus, a minha mente viaja logo, ok, estávamos aqui no Novo Testamento, só dá um cheirinho lá atrás. Lembro quando um dia Davi, o rei Davi, pôs o pé na argola, lembram-se? Pôs o pé na argola, ele falhou seriamente com Deus. Lembram-se da história, não é? Quando ele vê uma mulher bonita e tal, e o coração começou a bater. Ele tinha tantas mulheres, não é? Naquele tempo era assim. Tinha tantas mulheres. E ele cobiçou a mulher de alguém. E ele depois fez o que não devia ter feito. Eu não vou entrar na história para não demorar muito tempo. E por causa do seu erro, a presença de Deus retirou-se de sobre Davi. Mas um dia Davi orou e disse: Senhor, até escreveu um salmo. Ele diz: ó Deus, cria em mim um coração puro. Cria em mim, Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto e torna a dar-me a tua presença, a alegria da tua salvação. Não retires de mim. Eu estou a dizer isto tudo ao contrário. Não retires de mim a tua presença, mas torna a dar-me a alegria da salvação. E aquilo que moveu Jesus a fazer o que Ele fez na vida de tanta gente. Aquilo que moveu Jesus foi a compaixão. Sabe o que é que a compaixão significa? Sentimento de dor por aqueles que estão a sofrer. E este texto que nós acabámos de ler diz exatamente isso. Jesus percorria as cidades, as aldeias, por todo lugar onde ele ia, e ele ensinava nas sinagogas, e as multidões vinham até ele, e diz que enquanto ele pregava as boas notícias acerca de Deus, diz que ele curava as moléstias, as doenças das pessoas que vinham até ele. Porquê? Porque ele estava cheio de compaixão. Porquê? Porque quando ele olhava para aquela gente, diz que aquela gente que vinha até ele eram como se fossem ovelhas
perdidas, ovelhas que não têm pastor. Os problemas deles eram tão grandes que eles não sabiam o que fazer, nem onde ir buscar socorro. Elas eram como ovelhas sem pastor. E é tão bonito ver, e eu gostava de dar aqui alguns exemplos, a forma como Jesus muda a história de tantas pessoas à sua volta. Eu não sei se nós aqui nesta noite, algum de nós precisamos que Deus mude algum aspecto da história da nossa vida. E Ele tem poder para fazer isto. Mas esta noite pensa comigo nisto. Eu quero ser usado por Deus. Eu quero me mover em Deus para mudar a história da vida de alguém que está perto de mim. Sabem, quando eu penso nas histórias, falar em uma ou duas ou três, temos aquela história lá em João 8, quando os religiosos apanharam uma mulher que falhou, que errou, a mulher adúltera. Quem já ouviu esta história? Então os religiosos estavam todos contentes. Agora quero ver como é que Jesus se vai safar desta. E eles agarraram na mulher. Imagino que lhe devem ter puxado os cabelos. Bora lá. Jesus, esta mulher, foi apanhada a fazer o que não devia. E a Bíblia diz, a Torá diz, o Velho Testamento diz, Moisés diz, que esta mulher tem que ser o quê? Apedrejada até ficar com umas nódoas negras, até morrer. E tu, ó Rabi, o que é que dizes? E tu, ó Mestre, o que é que dizes? Eu gosto tanto de Jesus. Olha, a primeira coisa que eu vou perguntar a Jesus, quando eu chegar ao céu pela sua misericórdia, é: Jesus, naquele dia lá da mulher adúltera, o que é que tu estavas a escrever no chão? Ó Senhor, diz-me lá, o que é que tu estavas a escrever? Epá, eu quero saber estas coisas. Pode ser que o Senhor me revele aí num sonho. Eu já disse que sou sonhador, não é? Sei lá o que é que ele estava a escrever. Não sei. Mas ele estava a escrever na terra. E Jesus olha para aqueles... Não posso dizer certas coisas, mas estamos entre jovens. Jesus olha para aqueles bananas e diz-lhes assim: é verdade, Moisés disse que era para apedrejá-la. Então procurem os maiores calhaus que aí tiverem. Mas vocês é que são os grandes calhaus. Não, Jesus não disse isto. Se fosse aqui em Portugal, ele dizia assim: olha, vão a um lugar onde haja calçada portuguesa. Agarrem naquelas, tem 4 quinas. Eu uma vez veio com uma pedra dessas na cabeça. Dói. Mas foi isto que Jesus fez? Não, Jesus olhou para eles e disse: olha, meus amigos, é assim, realmente está escrito. Mas aquele que dentro de vocês não tiver pecado, aquele que dentro de vocês é assim um santarrão, seja o primeiro a atirar a pedra. Conhecemos a história. Bruno, vieste aqui fazer 200 km para contar histórias que nós conhecemos. Enfim. E eu gosto daquilo que Jesus faz a seguir. É que estes pormenores é que me dão prazer. Ele vira-lhes as costas e continua a escrever na terra. Jesus, o que é que tu estavas a escrever na terra? Aí eu quero tanto saber. E diz que depois, passado um bocado, o que aconteceu? Um a um começou a sair de fininho. Desde o mais velho até ao mais novo. Jesus olha para aquela mulher e faz história na vida dela. E diz assim: então, mulher, onde é que estão os teus acusadores? Não estão cá. Então é assim, mulher, eu não aprovo a vida em que estás a viver, mas eu dou-te uma nova oportunidade. Vocês estão a ver o amor de Deus aqui nisto tudo? Vocês estão a calcular, a fazer contas ao amor de Deus aqui? E Deus agarra nesta mulher e Jesus agarra na história desta mulher. E se nós lêssemos do ponto de vista natural, o fim da história desta mulher seria: e foi apedrejada até à morte. Ponto final. Só que sabem o que é que Jesus faz? Jesus apaga esta parte da história da vida desta mulher. E foi dada a esta mulher uma nova oportunidade. Vai e não peques mais. Vai e vive a tua vida completamente rendida a Deus. Eu não sei se nós nesta noite gostaríamos de reforçar o nosso compromisso com Deus e dizer: Deus, eu quero ver a minha vida completamente rendida a Ti.
eu preciso fazer isto nesta noite. Irmãos, e foi a compaixão de Jesus que o levou a mudar a história destas vidas. Sua compaixão, a dor que ele sentiu. Ele colocou-se nos pés, nos sapatos de outras pessoas. E nós precisamos viver para fazermos história, para nos movermos, para fazer história. Muitas vezes nós temos que nos colocar nos pés dos outros. Eu te dizia há bocadinho que alguns de nós somos novos demais. Se calhar não dizemos, mas eu não tenho problemas, eu não tenho dificuldades, ok? Isto não está na melhor, se calhar não tenho uns ténis novos e uns ténis de marca de 6 em 6 meses, mas a coisa até está boa. Mas escuta, dizer isto talvez ao pessoal mais novo, a vida é difícil. A vida é complicada. Por isso é que lá o escritor em Eclesiastes dizia, olha, lembra-te do teu Criador enquanto és novo, enquanto és jovem. Porque quando cresceres, quando fores mais velho, a vida vai ficar dura. A vida vai ficar difícil. E quando passares por momentos complicados, por momentos difíceis, lembra-te para que não venhas a ter descontentamento. Para que não te venhas a desiludir com as coisas. Se calhar alguns de nós somos novos, alguns de vocês, nós não. São jovens mais para compreender as adversidades da vida. E os mais velhos, se calhar, compreendem isto um bocadinho melhor. Mas eu acredito que Deus nos quer levantar como uma geração que faz história na vida das pessoas que estão à nossa volta. Eu lembro-me da história, lá em Marcos 10, do cego Bartimeu. Engraçado que o vosso bar aqui chama-se Bar Jonas. Lá em Serpa é Bartimeu. O cego Bartimeu, lembram-se da história do cego Bartimeu? Está à porta de Jericó. À porta, sim, perto lá da entrada. E de repente ele ouve dizer, ele percebe-se, Jesus está aí a vir. E diz que Bartimeu era um cego de nascença e todos os dias ele mendigava, ele não tinha esperança de um futuro brilhante, ele não podia ver, mas um dia ele ouviu falar acerca de Jesus de Nazaré, aquele que tem poder para mudar a história da vida de qualquer pessoa. Eu não sei se vocês acreditam que Jesus continua a ter poder para mudar a história. Nesta minha última visita, lembram-se desta manhã eu falei sobre aquele recluso que eu estou a acompanhar, que deu um tiro em alguém, e enquanto eu orava por ele lá na prisão, ele chorava copiosamente. E ele diz que está a ler a Bíblia de trás para a frente e frente para trás. E ele disse, pastor, eu li. Ele já me tinha dito isto na primeira visita, na segunda ele leu. Ele disse, mas pastor Bruno, a Bíblia diz que os homicidas não herdarão o reino dos céus. Eu não tenho oportunidade nenhuma. Minha vida acabou aqui. Eu disse-lhe, João, é verdade que a Bíblia diz isso. Os homicidas não herdarão o reino dos céus. Mas também não é menos verdade que se houver arrependimento dentro do teu coração, tu podes herdar o reino dos céus. Tu podes ir para Deus. O que precisa de haver dentro do teu coração é mudança, é arrependimento, mudança de atitude. Arrependimento diante de Deus. Ele chorava aflito. Pastor, eu não posso ir para o céu por causa disto que eu fiz. Se tu te arrependeres, tu podes passar a eternidade com Jesus. Uau! Lembro-me, voltando ao cego Bartimeu, não havia esperanças de vida. E o curioso daquela história foi, à medida que ele se apercebe que Jesus está a aproximar, ele começa a fazer, ele começa a realizar o meu sonho. Ele começa a abrir aquelas goelas no estádio de futebol. E ele começa a, Jesus! Conhecemos a história, não é? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E diz que ele gritava e gritava, e até os discípulos de Jesus vieram ter com ele, ceguinho, cala-te lá. Não incomodes o mestre, ele não tem tempo para ti. Eu não sei se às vezes nós pensamos que Deus não se importa connosco. E muitas vezes temos essa ideia porque projetamos isso nas pessoas que estão à nossa volta. Olha, há muita gente que pode não querer saber de ti, mas se há alguém que quer saber de ti, é Deus. Porque Ele criou-te, Ele conhece-te. E Ele quer que tu o convides para fazer parte da tua vida. Todos os dias. Não incomodes, Bartimeu, não incomodes o mestre, ele não tem tempo.
Ele anda sempre à pressa, de cidade em cidade. Mas sabem o que é que aquele cego fez? Diz que quanto mais o mandavam calar, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E sabe o que é que Jesus fez? Jesus ouviu aquele grito. Mas era tanta gente à volta dele. Pois é, Jesus não ouviu aquele grito de uma forma... Ouviu, chamou a atenção o grito. Não, Jesus ouviu o clamor que havia dentro do coração daquele homem. E Jesus foi ter com ele e disse: olha, o que é que tu queres que eu te faça? Pá, que pergunta, não é? Queres que eu te faça? Pá, Jesus, o que é que eu faço? Eu não vejo, quer ver? E ele disse: Jesus, eu quero ver. Bartimeu, a tua fé, a tua confiança em mim te salvou. Jesus orou por ele e ele foi curado instantaneamente. Como é que nós lemos a história, o fim da história da vida deste homem antes de Jesus entrar em cena? E Bartimeu morreu, viveu o resto da sua vida a mendigar esmola, a esmolar para poder comer um bocado de pão todos os dias. Mas Jesus vai lá, agarra e fez aquele ponto final, uma vírgula. Porque há coisas que para nós podem ter acabado, terminado. Mas quando Jesus se cruza connosco, Ele escreve um novo capítulo na história da nossa vida. Talvez hajam pessoas à tua volta, à nossa volta, que estão completamente desesperados. Como esta gente estava. Desesperados, aflitos, sem saber onde encontrar auxílio, ajuda. Como ovelhas que não tinham pastor. Mas Jesus agarra no ponto final da vida deste Bartimeu e ele diz: para ti é um ponto final, mas para mim é uma vírgula. Porque o melhor de Deus, nós gostamos desta frase, não é? Porque o melhor de Deus ainda está para vir na vida de Bartimeu. Eu termino com a história lá da cruz. Quando Jesus está pendurado lá na cruz, entre o céu e a terra. Pena de morte que era dada aos mais agressivos, criminosos. Jesus lá está, pendurado entre dois criminosos. Todos nós conhecemos a história. Um deles olhou para Jesus e Jesus: olha, se realmente tu és o que essa placazinha aí por cima da tua cabeça diz que tu és, Rei dos Judeus, então salva-te a ti e salva-nos a nós. Livra-nos daqui. Se tu realmente és o Filho de Deus, tu realmente és o Messias, tu realmente és o Rei, então salva-te a ti e salva-nos a nós. E Jesus podia ter feito isto. Ele podia ter soprado, ele podia ter estalado um dedo e tudo mudava. E nós sabemos que quando ele morreu e disse: está terminado, está consumado, nem o universo resistiu. De repente tornou-se noite, de repente a terra tremeu, até os mortos que estavam já sepultados pelo poder da morte de Jesus ressuscitaram. Até quando Jesus morre, milagres acontecem. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas só que havia lá um outro criminoso que projetou a voz para o outro e disse: mas é vergonha na cara. Não foi bem assim. Fiz ter vergonha na cara. Este homem aqui não merece. Nós estamos aqui pendurados porque nós merecemos este castigo. Nós merecemos estar aqui. Estamos a pagar pelo preço dos nossos crimes. Mas este homem não fez mal algum. E ele depois projeta a voz para Jesus. Eu não sei se eles estavam a saber uns aos outros, ou se ele apenas pensa em projeção de voz. Ele projeta a voz para Jesus e diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Se a história se este cenário tivesse ficado por ali, se a história tivesse ficado por ali, nós líamos assim: e aqueles criminosos morreram crucificados e passaram a sua eternidade longe de Deus, em grande agonia e em grande sofrimento. Mas sabe o que é que Jesus faz? Jesus pega neste final de história da vida deste homem e ele diz assim: não é assim que vai terminar. Ele olha para este homem e diz-lhe: olha, meu amigo, eu não me vou apenas lembrar de ti quando entrar no meu reino, mas ainda hoje tu estarás comigo no paraíso.
Louvado seja Deus. Eu não sei se vocês podem concordar comigo que vale a pena viver com Deus. Vocês querem ficar de pé comigo num instantinho? Nós vamos... Obrigado, Pedro, pela tua ajuda. Tão bom viver com Jesus, é ou não é? Eu não sei se vocês querem mover. Eu não vou fazer nenhum apelo assim, chamar ninguém aqui à frente. Mas eu não sei se vocês querem dizer a Deus, conta comigo. Porque eu quero me mover para fazer história na vida das pessoas que estão perto de mim. Eu quero isto. Aleluia. Eu quero isto. Mas há um convite que eu gostava de fazer nesta tarde. Há um convite que eu gostava de fazer nesta tarde, porque para mim é o convite mais importante. E é um convite que tem a ver com este último símbolo das nossas pulseiras. Nós hoje já ouvimos falar tanto acerca de Jesus, quem Ele é, o que Ele fez por nós, o que Ele ainda quer fazer por nós. Mas há um desafio, há uma pergunta, há um convite que eu quero fazer. Mas antes de fazer esse convite, deixem-me só terminar com um versículo que eu quero citar muito rápido, por causa da ideia de fazermos história. Evangelho de João, o último versículo do Evangelho é tão bem, o versículo-chave vem antes, diz assim, o versículo-chave do Evangelho de João diz que Jesus fez muitos outros sinais na presença dos seus discípulos, para que aqueles que acreditarem venham a crer que Ele é o Filho de Deus e, crendo, tenham vida em seu nome. Mas depois Ele escreve algo semelhante mesmo no último versículo. E um dia eu pus-me a pensar sobre isto e, claro, fui fazer algumas pesquisas. E João termina mesmo assim. O último versículo. Jesus fez também muitas outras coisas, e se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuide que nem ainda ao mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Bem, a partir disto é um exagero, uma hipérbole. Pastor Wallace, que está a estudar teologia, isto é uma hipérbole. Mas escutem lá uma coisa, pensem lá comigo. Nós temos o relato da história e da vida de Jesus em 3 anos e meio, certo? Pastor Wallace. Será que não dava para escrever? Podia ser um calhamaço, mas claro que dava para escrever. Então 3 anos e meio de história, claro que dava para escrever. Tudo o que Ele fez, claro que dava. Mas João está a dizer que não dava. Sabemos que temos aqui uma hipérbole. Mas sabem no que é que eu acredito muito mais do que saber que isto é uma hipérbole? Eu gosto de saber que a razão pela qual o mundo inteiro não tinha livros é porque quando João está a escrever, Jesus, porém, fez muitas outras coisas que, se fossem escritas, não cabiam nos livros todos do mundo. Sabem porquê? É porque desde a sua morte e desde a sua ressurreição, Jesus continua a fazer grandes coisas na vida daqueles que se chegam para Ele. E agora estamos a falar de 2000 anos de história. Se calhar é difícil ter uma biblioteca para relatar. Quantos aqui nesta tarde podem dizer: Deus fez coisas maravilhosas na minha vida? Deus fez coisas que ninguém poderia fazer, mas Jesus fez. Louvado seja Deus. Então Ele vai continuar a fazer história através de ti, através de mim, através daqueles que se disponibilizarem. Bem, vou terminar. Convite muito rápido. Não sei se alguém hoje aqui gostaria de dizer, gostaria de responder a este ponto de interrogação e dizer: sim, Bruno, podes orar por mim. Isto é para gente corajosa. Sim, Bruno, podes orar por mim porque eu quero que Deus faça parte da minha vida. Eu quero entregar o meu coração a Jesus. Eu quero ser dele. Se calhar vens à igreja, se calhar te acreditas em Deus, mas ainda nunca assumiste um compromisso com Ele. Ele está nesta tarde à porta do teu coração. Ele bate e Ele pergunta: deixa-me entrar, posso entrar? Porque Deus não força a entrada.
Isso é o adversário. O diabo é que força. Ele é como um ladrão. Bomba, entra e arromba. Mas Jesus, ele bate. Eu gostava de perguntar a gente corajosa hoje. E vai ser um processo muito rápido. Eu vou orar por ti se tu quiseres. Mas tu hoje queres dizer, olha, Bruno, ora por mim. Ora por mim porque eu quero convidar Jesus a entrar na minha vida, a fazer parte da minha vida. Só vou pedir o seguinte, levanta o teu braço rapidamente e baixa. Alguém? Estou a ver um braço. Mais alguém hoje aqui? Só levantar e baixar. Estou a ver um outro braço. Estou a ver um terceiro braço. Baixa. Mais alguém hoje? Eu quero Jesus na minha vida. Pá, não entendo muito acerca de Deus, não entendo muito acerca da Bíblia e da fé. Estas músicas, pá, um bocado à frente, eu não entendo muito isso, um bocado barulhento. Mas eu quero. Eu vejo mais um braço. Fantástico, amigo. Bom. 4. 5. Obrigado, baixa. Eu não queremos expor ninguém, está bem? Mas mais alguém que queira dizer, olha, eu quero Jesus. É só levantar e baixar rapidamente. Eu estou a ver, mais ninguém está a ver. Deus está a ver. Tenhas vergonha, levanta lá. Levanta e baixa, para eu poder orar por ti. Não saias daqui nesta noite. Eu vejo mais um braço. Será que podemos dar uma salva de palmas a esta gente, para encorajá-los? Obrigado. Eu não vou expor ninguém, está bem? Eu não vou expor. Mas eu ainda vou dar mais uma oportunidade, está bem? A mais algumas pessoas. Mas estas 6 pessoas até aqui que levantaram a mão, só vos peço uma coisa. Geralmente a gente chama à frente para orar, mas eu sei que se calhar vocês ficam um bocadinho intimidados com isso e eu não quero fazer isso. Mas gostava que depois vocês fossem ter com o pastor da igreja, que está mais... Ou então com um amigo que te trouxe aqui e digas, olha, eu fui uma das pessoas que levantei o braço. Ajuda-me a caminhar com Jesus. Ou vai ter com o pastor. Vai ter com o pastor e diz, pastor, olha, eu fui um dos que levantei o braço. Porque eu quero Jesus na minha vida. Ensina-me, pastor, a andar com Jesus. Mas nós não queremos que ninguém fique para trás nesta noite. Mais alguém hoje, se calhar a gente tem um bocado com vergonha, olha, faz assim rapidamente, só para eu poder orar. Mais alguém hoje aqui queira Jesus. Eu estou a ver lá atrás mais um braço. Man. Bom. Mais alguém? Bruno, é preciso coragem? É. Mas nós somos corajosos. Nós não somos corajosos para chegar ao pé daquelas raparigas giras e pescar o olho. Claro que somos. Porque não devemos ser corajosos nesta noite e dizer, Deus, Tu és muito mais importante do que tudo o resto. Eu não quero ser persistente, mas eu sei que há gente aqui que precisa dizer, Jesus, eu quero recomeçar contigo, eu quero começar alguma coisa contigo. Mais alguém, dá-me um sinal com a tua mão apenas. Um sinal com a tua mão. Não quer ser chato, mas não quer que percas esta oportunidade. Mais alguém? Se calhar eu não vi. Estava a olhar para o lado errado. Vamos todos orar, tá bom? Vamos encorajar estas 6 pessoas a fazerem esta oração comigo. Vamos lá todos. Bruno, mas eu já fiz. Olha, faz outra vez, não faz mal. Vamos todos juntos fazer esta oração dizendo assim, Senhor Deus. Mais alto, Senhor Deus. Nesta noite, eu te agradeço. Porque Tu me amas. Como eu sou. Com os meus erros. Com as minhas incompreensões. Até com a minha falta de fé. Mas eu te agradeço pela oportunidade que Tu me dás de começar algo de novo contigo na minha vida. Perdoa todos os meus pecados, todos os meus erros. Escreve o meu nome no livro da vida e faz de mim um filho Teu, no nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus nesta noite. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Bom. Foi mesmo muito bom estar aqui com vocês. Próximo Jubifest fazemos aonde? No Portimonense ou no Olhanense? No Esperança de Lagos. Vê logo. Obrigado. Amém. Podem ficar sentados. Estamos mesmo a terminar. Foi um dia fantástico na presença de Deus. Amém. Quantos é que podem concordar comigo? Realmente tem sido um dia fantástico na presença de Deus, sem dúvida.
mas há ainda alguma coisa que é bom fazer, honrar aqueles que cooperaram e ajudaram para que isto tudo fosse real, fosse possível. E então eu gostava de chamar o pastor Rui aqui em cima como responsável por esta igreja, e gostava também de chamar o pessoal que ajudou na cozinha e no bar para rapidamente também subirem. Chamar o Ruben, que é aí dos organizadores também. O Caravela está lá em cima. Olá, Caravela. O pastor Zé Francisco já teve que sair. Vamos lá, pessoal que ajudou. Ruth, anda cá, Ruth. Tem a Priscila, ok. A Ruth Barata também ajudou. Bora. Ale. As bifaninhas estavam à maneira, não estavam? Ok. E ia pedir ao pastor Rui para orar e terminarmos depois também com mais uma música. Mas vamos agradecer a Deus por tudo aquilo que já foi feito neste dia, pela forma com que Ele já falou às nossas vidas, e também agradecer por todos aqueles que se disponibilizaram. O Pedro também na portaria ajudou a orientar aí. Anda cá, Pedro, anda cá. Anda cá, amigo, bora lá. O João e a Ana, é verdade, que ajudaram aí e vão se casar, é verdade. João, Ana, bora lá. Também cooperaram aí na parte gráfica. Estão além, então, o pessoal do som é sempre os fugitivos. Escondem-se atrás das luzes. O pessoal do som, do vídeo, multimédia. Estamos a transmitir hoje isto pela net, em direto. Os músicos também. É isso mesmo, músicos, venham lá cá para cima. Sim, cantores também. A gente vai tocar a seguir. Então, vamos trocar agora. Quem canta, toca. Quem toca, canta. Sempre tive curiosidade de ouvir alguns dotes musicais. Eu não sei, nada me surpreende. Desde que eu já vi alguém a tocar uma harmónica. Nada me surpreende. E essa agora. Vamos fazer uma banda. Uma banda de blues. Ok, pastor Rui. Só queria dizer, estou agradecido. Estou grato. E acho que é a única palavra que eu devo dizer, para não ocupar mais tempo. Mas, sinceramente, estou grato. Fiquem em pé. Por vocês, por todos. E a Deus também. Amém. Querido Deus e Pai, foi muito bom estar aqui neste dia, neste lugar. E também com este grupo de gente que está aqui, que é gente tão preciosa aos Teus olhos, Senhor. Agradecemos por todos os que colaboraram, participaram, vieram de vários lugares e estão aqui presentes, Senhor. Agradecemos, acima de tudo, a Tua presença. Ela é o mais precioso que nós temos, que nos satisfaz, que nos anima, nos alegra, que nos entusiasma, que nos empurra para a frente, Senhor, e que nos anima na caminhada e que nos há de levar até ao fim. Nós Te agradecemos, Senhor, pela Tua presença, pelo Teu amor e pela Tua graça. Quando sairmos daqui, ela nos acompanhe sempre, até aos nossos lares e a cada dia da nossa vida. Nós Te agradecemos por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, e para a Tua honra e glória. Amém. Graças a Deus. E um obrigado especial também ao pastor Bruno Malheiro, que esteve connosco, vindo de Serpa, diretamente de Serpa. E o Helder.